Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu estou aqui de novo com meu queridíssimo amigo Bispo Betão. E aí eu vou dar para vocês agora o exemplo de como nasceu no mundo, primeiro, a renovação carismática na Igreja Católica. Depois, como nasceu no mundo, como nasceram no mundo as igrejas pentecostais e neopentecostais. Esse é um fenômeno que teve um epicentro geográfico em que isso aconteceu. E esse é um fenômeno que teve a participação do Douglas Gabriel, que é essa pessoa que hoje eu reputo ser o maior clarividente vivo, o maior exorcista vivo, o maior antropósofo vivo, talvez a pessoa mais inteligente que eu conheço. Ele fala de tudo, fala sobre política, fala sobre ciência, como nunca, como não existe ninguém no mundo falando sobre nada disso. Ele é um fenômeno. E ele é um fenômeno que foi reconhecido dentro de todas as questões materiais, além de ser reconhecido nas questões espirituais. Ele foi agente secreto da NSA, National Security Agency, nos Estados Unidos, e ele foi o primeiro da turma dele. E ele foi o segundo de toda a história da NSA quando ele cursou a NSA. Ele criou todos os primeiros códigos de criptografia, que hoje são as coisas mais avançadas dos computadores. Ele decodificou o código Morse, isso é final da década de 70, começo da década de 80, quando ele tinha aí 19 para 20 anos de idade, como agente secreto. Tudo que os Estados Unidos usam até hoje dentro da NSA como base de criptografia ou de descriptografia para poder entender aquilo que é transmitido com códigos secretos, foi ele que criou. Até hoje é a mesma coisa. E assim, ele é gênio em tudo que vocês possam imaginar. Essas antenas que tem uma barba parece uma barbatana de tubarão que tem na maioria dos carros, são as Restricted Area Antenna Systems. Isso ele criou também quando estava no primeiro ano dele no serviço secreto americano, servindo numa ilha do Alasca, que era a base americana mais próxima da Rússia para espioná-los. Então, e ele fala que o exército, todos os exércitos, o exército americano, o exército russo, todos os países que têm uma inteligência nos seus exércitos, eles sabem que as pessoas mais capacitadas, com o QI mais elevado, são sempre os clarividentes. Então, há áreas especiais para a atuação desses clarividentes, até nas forças militares. Eu trato sobre tudo isso num outro podcast que está no nosso canal, Marcelo Galvão da Ilusão à Realidade. É um podcast em que eu estou tratando desses assuntos com o Lorenzo Rolim, que é o apresentador do podcast Na Trilha do Coelho. A gente tem uma série lá sobre antroposofia e tem uma série lá sobre o Douglas Gabriel, onde já tem esse primeiro episódio lá com o Douglas Gabriel. Então, tudo isso que eu falei aqui em passant, vocês podem checar nesse episódio, que eu reputo ser das coisas mais interessantes que está no nosso canal, falando do Douglas Gabriel. E aqui eu vou me antecipar, falando aqui nesse podcast com o Betão, de algo que seria tema, ou será tema ainda, do nosso segundo podcast sobre o Douglas lá com o Lorenzo no Trilha do Coelho, que está também no nosso canal, da Ilusão à Realidade. O que é, então? Deixa eu fazer uma sinopse aqui do Douglas para vocês entenderem. O Douglas nasceu clarividente. E ele fala que até os 3 anos de idade ele não falava, mas ele lia os pensamentos, sentia todos os sentimentos de todas as pessoas. E ele não se interessava pelo ser humano. Ele preferia ficar dormindo a maior parte do dia, porque aí ele tinha experiências em que ele saía do corpo dele completamente consciente, os órgãos espirituais dele totalmente desenvolvidos, e ele ia para regiões de guerra no mundo, para regiões em que pessoas estavam sofrendo, e ajudava as pessoas num processo que Dascalos, que foi conhecido como o mago de Chipre, cunhou como exomatoses, que é uma experiência fora do corpo, uma experiência consciente fora do corpo físico. Então ele fala que até os 3 anos ele não falava, porque ele tinha essas experiências, depois ele sempre preferiu ficar sozinho, e tendo essas experiências todas de viver uma realidade espiritual
fora do corpo, completamente consciente. Inclusive, fazer um parênteses, eu vi um podcast dele ontem, em que ele fala, vocês podem checar aí na internet, procura aí como telepathytapes.com, telepathytapes.com, vai sair um filme sobre isso. Ele fala que as crianças autistas, ou as crianças com paralisia cerebral, ou outras doenças totalmente debilitantes, em que a pessoa é tetraplégica, não sai de uma cadeira de rodas, praticamente não se comunica, que essas crianças elas são telepatas. E quando elas recebem amor dos seus pais, ou amor de qualquer pessoa ao redor, elas podem se comunicar telepaticamente com essas pessoas ao seu redor, e que essas pessoas, os autistas, eles vivem em comunidades em que eles se encontram fora do corpo, em absoluta consciência, e que são muito felizes, apesar de toda a debilidade física, porque eles vivem essa alegria espiritual que o Betão mencionou, que o Cristo traz para todos nós como seres humanos, e que elas já vivem antecipadamente com muita intensidade. Então o Douglas, ele teve essa vivência, e aí, para resumir um pouquinho, aos 14 anos de idade, ele passa a ter como tutor o padre William, que é um padre que era o maior exorcista da Igreja Católica nos Estados Unidos, e que formava todos os anos, através da principal ordem dos beneditinos, ele formava de 30% a 40% de todos os padres que eram consagrados nos Estados Unidos. E aí, dos 14 até os 18 anos de idade, o Gabriel diz que ele cursava o colégio de manhã e à tarde ele ia fazer exorcismo com o padre William. Ele narra todos os tipos de exorcismo que ele fazia. E ele foi treinado, foi inclusive convidado pelo Vaticano, ele iria para o Vaticano para se tornar o sucessor do principal exorcista no Vaticano, e tudo isso tinha sido planejado pelo padre William. Mas aí ele é convocado compulsoriamente pelas Forças Armadas Americanas, e aí é que ele vai para a NSA. Durante a seleção dele, que ele queria ir para a aeronáutica, ele falou, não, você está no QI mais elevado, você não vai para a aeronáutica, você vai para a NSA. E aí ele tem toda a história dele na NSA, que eu conto um pouquinho nesse outro podcast. Então ele foi, durante 4 anos, ele se consagrou como monge beneditino, tendo como tutor pessoal dele o padre William, e aprendendo tudo sobre exorcismo, vivendo isso depois do colégio, depois do high school. Super inusitado, né? Todas as tardes ele fazia, e são coisas assim, para vocês terem uma ideia, foi ele que narrou para Kathleen Kennedy, que é a produtora executiva do George Lucas e do Spielberg, todos esses fenômenos que depois o Spielberg transformou no filme Poltergeist. O Exorcista, vários filmes de terror de Hollywood são baseados em relatos de pessoas como o Gabriel, ou nos próprios relatos do Gabriel. Tá? Eu esqueci de falar aqui, para quem é mais velho da minha geração aqui, aquele filme Sexto Sentido é o que o Gabriel narrou para Kathleen Kennedy também, e aí o Spielberg também é diretor do Sexto Sentido, é o que ele via quando criança como clarividente, então esse período dele até os 7 anos de idade. Aí, resumindo da parte cinematográfica, que é interessante, além dos filmes de terror, nós temos as questões que ele escreveu, os 3 primeiros roteiros dos 3 primeiros filmes do Guerra nas Estrelas, como consultor da Marcia Lucas e da Kathleen Kennedy, e ele também narrou a busca dele numa época em que ele disse que ele ainda era um tonto espiritualmente, em que ele queria achar relíquias, porque ele achava que ao tocar as relíquias, como a lança de Longinos ou como o Santo Graal, que ele buscou exaustivamente, que ele iria ter alguma experiência sobre vidas passadas dele ou alguma outra experiência importante. E que então ele foi atrás de todas essas relíquias, e isso deu origem a todos os filmes da série Indiana Jones, que é uma maneira de ficção para narrar a história dele, como ele narrou também para Kathleen Kennedy, diretora ou produtora executiva do Spielberg e do Lucas. Tá? Então, uma figura muito interessante. Aí ele vai para a NSA, então, com 18 anos de idade, fica lá durante alguns anos, eu trato bastante disso no outro podcast com o Lorenzo, não vou tratar aqui. Aí ele volta, vai ser 2 anos monge trapista, e depois ele vai ser também
monge jesuíta. E aí ele se desilude completamente com a Igreja Católica e ele deixa de ser monge, se casa, tem 4 filhos e aí tem uma vida como um homem de família, que é um caminho bastante difícil, talvez o melhor para se evoluir hoje em dia, e não o caminho de um monge. Porque o amor é uma força evolutiva muito grande. E ter filhos é algo que desperta em nós um amor que só tendo filhos para que esse amor exista. Então ele fala de tudo isso. E aí, nesse período em que ele, creio eu, tá? Eu posso estar enganado, mas me parece que é nesse período onde ele já voltou da NSA e que ele está entre monge trapista e monge jesuíta, ele está na sacristia de uma igreja em Springfield, também posso estar enganado, mas eu vou dizer que é 99,9% Springfield, Missouri, poderia eventualmente ser Detroit, mas 99,9% Springfield, Missouri. Ele está na sacristia e um anjo se manifesta através dele e ele começa a cantar junto com o anjo, ele faz coro com um anjo que se manifestou ali para ele como clarividente e como exorcista, que está sempre em contato com as forças de luz para expulsar as forças do mal. E aí ele canta como um anjo e existiam 3 freiras na sala ao lado da sacristia, que são 3 irmãs de caridade, Sisters of Mercy em inglês. E essas 3 freiras, ao ouvirem um anjo e ele cantando juntos, elas correm para a sala para saber o que estava acontecendo, mas ele já tinha parado de cantar. E aí elas falam para ele, elas com a percepção correta, o que acabou de acontecer aqui? Essa é a primeira vez, eu me emociono dizendo isso, essa é a primeira vez que nós ouvimos um anjo de verdade. Como é que isso aconteceu? Ele falou, olha, eu sou clarividente, sou exorcista, conta um pouquinho da história dele, e efetivamente tinha um anjo aqui comigo e ele estava cantando comigo. Isso é uma manifestação do Espírito Santo. E aí ela falou, como é que pode isso, uma manifestação do Espírito Santo no mundo moderno, né? Essas coisas não acontecem mais, isso é coisa do passado, isso é coisa só da Bíblia, né? Porque não faz parte, talvez na Igreja Católica é onde menos haja espaço para manifestações renovadoras dessas manifestações do Espírito, porque tudo é dogma. Então elas ficaram muito surpresas com isso. Ele falou, olha, o que aconteceu aqui é a coisa mais normal do mundo na minha vida, e olha, se vocês quiserem me acompanhar, vocês podem ir comigo, porque aqui no sul de Springfield está havendo um fenômeno espiritual fantástico e várias novas igrejas estão surgindo. Eles estão chamando isso de movimento pentecostal. Esse movimento pentecostal ele está surgindo porque, efetivamente, em todas essas novas denominações que estão se criando, você tem a manifestação do Espírito Santo. E eu vou muito para lá. Nossa, eu me lembrei aqui, eu vou ter que corrigir, gente. Tudo isso aconteceu no período em que ele ainda estava com o Padre William, porque o Padre William foi junto com ele e com as freiras. Nessas localidades. Ele falava, os únicos brancos que tinham lá éramos eu, o Padre William e as 3 irmãs de caridade, entendeu? Porque tudo nasceu com essa força do pentecostalismo dentro da comunidade negra nos Estados Unidos. Aí eu vou falar algo que eu vou falar porque me veio agora como inspiração, né? Assim como há o terrível karma das religiões africanas e de toda a magia negra, a luz que se manifestou dentro do cristianismo se manifestou também através dos negros. E isso foi o que se manifestou naquele momento ali com o nascimento desses movimentos pentecostais. Então, sombra de um lado, luz de outro. E aí elas começaram a frequentar com o Gabriel e com o Padre William esses cultos pentecostais que surgiram nas comunidades mais simples, de novo, pessoas mais simples, pessoas com menos poder, com menos riqueza material, com menos cultura até, mas com muita pureza de coração. A devoção como o fenômeno mais forte a determinar a manifestação desses dons do Espírito.
E aí o Gabriel começa a explicar para elas que ele, como clarividente e como exorcista, ele era capaz de ver todas as pessoas que estavam ali, por que demônios elas eram possuídas, ele era capaz de ver a atuação dos anjos, então ele usa um nome lá, mas ele era o cara que escolhia todas as pessoas que iam para o palco. Ele chamava e aí as pessoas faziam sessão de exorcismo, ou quando a pessoa se manifestava em línguas, ele falava, ó, tem um anjo se manifestando através delas. Tudo isso é real, eu estou vendo esse anjo aqui se manifestando. Ou quando a pessoa interpretava o que alguém falava em línguas, ele podia atestar com a clarividência dele que todos aqueles eram fenômenos legítimos. Gente, tudo isso é real. O Betão acabou de falar aqui que Cristo é realidade. A gente tem que lidar, o meu eu espírito, ele lida com a realidade. Ele é capaz de ver além da matéria, ele é capaz de ver a manifestação dessas forças espirituais além da matéria, tá certo? Então, tudo isso é real. A gente tem também que saber, no entanto, que porque o demônio é muito astuto e porque há homens maus movidos por demônios, há muita fraude também, há muita falcatrua do outro lado, há muitas coisas que não são verdadeiras. Mas o fato de algumas coisas não serem verdadeiras não deve fazer com que a gente negue aquilo que é verdadeiro, que a gente negue essa manifestação do Espírito Santo, essa manifestação do Cristo e de anjos e toda essa hierarquia espiritual. Então ele fala que ele tinha esse papel de validar e de conduzir as pessoas, e ele fala de fenômenos também, que eram fenômenos semelhantes à levitação, de pessoas que elas começavam a rolar, e aí elas ficavam embaixo do que era uma paredinha para o palco ou para o altar, né? E que as pessoas rolavam, desafiando a força da gravidade. Elas subiam no palco rolando num fenômeno de levitação, entendeu? E aí elas rolavam lá para o palco, e aí lá no palco elas eram também exorcizadas, ou elas manifestavam algum dom do Espírito. Na realidade, pode ser que ao subir ali, eu não trouxe a precisão devida, e eu não sei dizer qual é a realidade, eu não posso interpretar as palavras dele nesse grau de acuracidade, mas pode ter tanto o fenômeno positivo quanto o fenômeno de possessão espiritual, fazendo com que essas pessoas rolassem e subissem ali no palco. E que aí ele conduzia tudo isso. E aí que essas 3 irmãs de caridade, elas começaram a trazer tudo isso para dentro da Igreja Católica. E é com elas 3 que nasce o movimento carismático na Igreja Católica. Então o Douglas está no centro, no olho do furacão do nascimento na Igreja Católica, como o maior clarividente, maior exorcista da Igreja Católica, não podia ser diferente. Ele tinha uma conexão pela providência divina com tudo isso. Ele vê nascer, ou nasce através dele, nesse encontro dele com as 3 irmãs de caridade, e depois na relação que se estabeleceu com elas, é que vai nascer o movimento da renovação carismática na Igreja Católica. E aí ele vai dizer que ele vê o nascimento também de dezenas de denominações, que eu vou dizer aqui já colocando um pouco da minha interpretação, que não são só as pentecostais, mas já algumas neopentecostais também nascem ali. E ele cita algumas que eu me lembro explicitamente, e uma delas está aqui na nossa esquina, que é a Maranata. Ele diz que a Maranata, que quer dizer venha Senhor Jesus, correto? Que a Maranata nasce ali no sul de Springfield, e que ele vê o nascimento da Maranata, que ele participava de todos esses fenômenos que ocorriam dentro da Maranata. E além disso, ele diz também que a Assembly of God, a Assembleia de Deus, nasceu ali também. E aí eu fui checar, essa Assembleia de Deus americana que nasceu ali, ela é diferente. Não é nem a mesma. Nós temos 2 Assembleias de Deus no Brasil, ela não é nenhuma dessas 2 Assembleias de Deus. É uma Assembleia de Deus que é um fenômeno e é uma denominação que existe com força nos Estados Unidos. Não estou com isso dizendo que na Assembleia de Deus aqui não exista nenhum fenômeno espiritual verdadeiro. Eu só estou separando as 2 coisas, tá? Pelo contrário, eu já tive algumas vezes na Assembleia de Deus e me senti muito bem lá, tanto nas 2 diferentes denominações de Assembleia de Deus aqui no Brasil. Mas para dizer que nasceu ali, é assim que nasce
a renovação carismática na Igreja Católica, e é assim que nasce, com verdadeiros fenômenos espirituais, com uma manifestação verdadeira do Espírito Santo, e que eu, com a relação, admiração, respeito, e reconhecendo o Gabriel como um representante com autoridade para falar sobre todos esses fenômenos espirituais, isso mudou a minha percepção. Eu tinha algumas ressalvas ainda sobre esse tipo de manifestação. Hoje eu não tenho ressalva nenhuma. Eu entendo a verdadeira manifestação inequívoca, inegável, é realidade espiritual, essa manifestação do Espírito Santo dentro do pentecostalismo e do neopentecostalismo. E com isso, eu acho que a gente pode encerrar esse podcast de hoje, e a gente cumpriu a meta, mesmo a providência divina tendo mudado a ordem de tudo. Por quê? Para mim é muito importante que para tudo que eu vou falar na sequência desses podcasts, eu possa me referir ao Gabriel como uma autoridade que valida tudo aquilo que eu estou dizendo como ciência espiritual e também a partir das minhas próprias experiências. Maravilha, então, maravilha, é isso aí. O Espírito dá os dons para aquilo que é útil. E o que é útil? Que o corpo de Cristo seja um. Então, denominações, situações, experiências, graças ao Senhor, mas que todos possam entender que o Espírito tem que caminhar para a unidade e que o Espírito está sujeito ao profeta e que temos que discernir os Espíritos. Eu lamento aqueles que não acreditam em manifestação, porque nós temos que saber da manifestação, julgar a manifestação e caminhar para que ela possa produzir o resultado que o Senhor deseja. Tempo mais do que estourado, tenho que voar para a vigília para voltar, mas graças ao Senhor, voltaremos então em outras oportunidades aqui com muito mais para você. Valeu demais. Shalom Adonai. Shalom Adonai. E hoje eu vou acrescentar aqui, porque a gente falou coisas da Índia, eu vou dizer também Namastê, que significa eu reconheço o Cristo em você com muito amor. Shalom Adonai. Shalom Valeu Adonai. demais. Amém.